Olá pessoal, vamos começar a nossa terceira aula sobre a história do protestantismo em Sobral e 40 anos da missão protestante em Sobral de 1932 a 1972. Você que não assistiu a primeira e a segunda aula, eu indico você assistir para você entender o raciocínio aqui da nossa aula. Bem, como eu falei, o trabalho missionário protestante em Sobral foi muito difícil, mas mesmo assim ele foi feito. Com todas as dificuldades, com todas as repreensões, ele foi feito. Como eu falei que todo tipo de conteúdo, todo tipo de trabalho, todo tipo de movimento que os primeiros missionários protestantes faziam em Sobral eram vistos de uma forma repugnante pelo clero romano da época, pela mídia, da época, e até pela população, porque se plantou no consciente das pessoas uma espécie de medo, de nojo. Era como se tornasse protestante em Sobral na década de 1930, 1940, já entrando para 1950. Se tornar protestante em Sobral era como se você tivesse pegado uma doença contagiosa, maligna. Assim era o trabalho feito na mente das pessoas. Então, tudo que em um desses movimentos que a missão protestante faz é o seguinte: quando uma missão protestante chega, ela chega para evangelizar, para ganhar aquela pessoa para aquele trabalho. Quando aquela pessoa é ganha, ela entra e aí ela é ensinada que ela tem que passar pelo batismo, porque a fé protestante, diferente da fé católica, eles não batizam criança. Não existe batismo de criança, existe apresentação. Quando uma criança nasce, ela é apresentada. E aí aquela criança cresce, quando ela cresce, ela cria uma consciência do que ela quer na vida, se ela quer aquela fé, se ela quer continuar naquele caminho, ou se quer ir para outro. E aí quando aquela criança cria uma consciência maior, aí ela diz: eu quero ser batizado, seja com 16 anos, seja com 20 anos, enfim. Não há batismo de criança, há batismo de adulto. E principalmente quando um adulto já se converte, ele é batizado também. E esse negócio de batizar de novo também era muito criticado pelo clero romano sobralense da época. Porque se alguém participasse ou aderisse ao batismo protestante que os missionários realizavam, e aí eles realizavam esse batismo aonde? Nos rios. Sim, batizavam nos rios. Por quê? A escassez de recurso para erguer um templo com um tanque batismal. Aí eu estou falando a missão protestante na década de 40, porque até a década de 50, 1950, não há nenhum registro histórico de um templo protestante na cidade de Sobral. O primeiro templo, prédio protestante, evangélico, erguido, levantado em Sobral, foi a primeira igreja batista em Sobral, em 1956. Foi o primeiro. Então, eu ainda não estou em 1956, eu estou antes disto. E claro que o trabalho dos missionários estavam produzindo fruto, e esses frutos, batismos, e esses batismos aconteciam aonde? Em rios, Rio Acaraú talvez, ou rios mais próximos. E aí a crítica do clero da época é: cuidado com esses batismos, cuidado, porque uma pessoa podia ser engolida por uma cobra ou por um jacaré, como se existisse jacaré aqui no Rio, né? Cuidado, muito cuidado. O Correio da Semana deu a notícia sobre um curioso caso envolvendo os batistas mergulhões. E diz o seguinte, eu vou ler, está no Correio da Semana, 31/3/1932, página 5,
Para longe, ô protestante. Diz o seguinte, aqui ele está se referindo a um batismo que aconteceu, e aí ele está dando o exemplo que esse batismo aconteceu nas margens do rio Parnaíba, onde ali os pastores reuniram os membros da sua igreja e alguns curiosos foram para lá, e que esse batismo foi um batismo muito sinistro, porque quando o pastor protestante mergulhou o batizado no rio, essa pessoa tinha desaparecido nas águas durante o ritual do batismo. Essa pessoa, dá para rir, né? Desceu rio abaixo. Isso tudo para quê? Para criar na imaginação medo, né? A repugnância. Não, Deus me livre, eu não quero isso para mim não, né? Tudo aquela propaganda, né? Na mente. E diz o seguinte, Correio da Semana, 31/3/1932, página 5. Ferida a água, uma sucuri ou jacaré que se achava por ali, de espreita, trata de aproximar-se sutilmente. Isso é o batismo, né? Tinha uma sucuri, tinha um jacaré ali, ele se aproximou, e quando chegou a vez do terceiro mergulho, tipo do terceiro batizado, porque o primeiro batizado, o rio levou. O terceiro, ele está dizendo aqui, o terceiro, no remate da cerimônia, a impiedosa fera, né, a jacaria ou jacaré, quer dizer, a sucuri ou jacaré, a impiedosa fera, chamou rapidamente o rapaz para o fundo da água e não foi mais visto. Tipo, puxou ele. E todos gritaram, uma cobra ou jacaré pegou o rapaz. Com alguns pinotes, ganhava o seco, passando-se rapidamente da teoria de mergulhador batista para o de pentecostal. Assim acalmou a assistência. Não foi cobra nem jacaré, foi o Espírito Santo que levou o rapaz. Bem, está escrito desse jeito, mas como é que a gente entende? A gente entende aqui tipo uma zombaria pura. Porque quem estava batizando era um batista, segundo diz aqui. Mas por causa que o jacaré, o açucuri, puxou o rapaz que estava sendo batizado por um batista para o fundo para matar, aquele pastor diz que virou pentecostal porque ele começou a dar pinote. Não era dar pinote, era para tentar salvar. Você vê a questão sempre da crítica, da zombaria, de querer desmerecer. E o texto ainda finaliza dizendo o seguinte: e para evitar o espírito das serpentes, crocodilos e jacarés, é que a Igreja Católica não batiza seus filhos em beiras de rios, nem açudes e nem lagos. Para longe, ó protestante. Correio da Semana, 31/3/1932, página 5. Essas histórias são extras naturais, né? Serpente, jacaré. Mas o que, na verdade, está por detrás dessas histórias? É levar o povo a imaginar situações assustadoras. Essas histórias, elas tinham um caráter pedagógico, pois isso impedia que um fiel tivesse a curiosidade, um fiel católico, de conhecer um trabalho dos missionários protestantes. Então, inventar situações descabidas como essa foi o que alimentou a religiosidade popular contra a missão protestante e fortaleceu aquela crença de que pessoas protestantes tinham marcas demoníacas e que podiam trazer azar para a sociedade. Azar. Em 1946, um panfleto, cujo título Aos Católicos de Sobral, dizia o seguinte: estão hospedados há vários dias na Pensão Nova, de propriedade do senhor Mansueto Mesquita, duas senhoras que vieram a Sobral
vender livros protestantes. Aí coloca protestante em caixa alta, né, para chamar logo a atenção. O produto líquido das vendas destes livros destina-se à propaganda do protestantismo no Brasil. Depois de advertido, não é lícito ao católico consciente de seus deveres para, com a Igreja, auxiliar de qualquer modo a difusão da heresia luterana. Fazê-lo seria meter-lhes armas nas mãos para combater a fé católica que professamos, no qual queremos viver e morrer. Não demos esmolas para obras protestantes. Alerta, pois, contra a propaganda sutil do protestantismo em Sobral. Apesar de toda a barreira que os primeiros missionários protestantes tiveram em relação à sua missão em Sobral, o que eu posso dizer pelos fatos históricos e reais é que a sua missão aconteceu. A sua missão aconteceu, ela foi feita. Os crentes, como eram chamados de forma pejorativa, eles continuavam chegando e se multiplicando, não só em Sobral, mas na região norte. Anos se passaram e as suas sementes vieram. Como foi que as suas sementes vieram? Vieram agora de uma forma mais nítida, mais clara, quando chegaram as primeiras igrejas, as primeiras construções dos primeiros templos protestantes. Sim, como eu disse, o primeiro, que foi a Igreja Batista de Sobral, na qual eu registro a chegada da primeira Igreja Batista em Sobral no meu livro, A História do Protestantismo em Sobral. A primeira igreja foi a Igreja Batista, aquela que fica perto do quartel, que o prédio, o templo, foi inaugurado em 1956. Depois chega também em Sobral aquele que se tornaria o maior divulgador e missionário das Assembleias de Deus em Sobral, que é o pastor Leme Silva. E aí nós já estamos entrando na década de 60, quando em 1963 o pastor Francisco Leme Silva com a sua família chega a Sobral, encontra dificuldade, o primeiro templo da Assembleia de Deus foi uma casinha de barro, que depois ele comprou o terreno e ali na Avenida do Contorno constrói o primeiro templo da Assembleia de Deus em Sobral. O pastor Francisco Leme Silva relata que quando ele chegou em Sobral, só tinha apenas alguns crentes, alguns poucos crentes. Foi difícil, mas não tão difícil como era no início, não era tão difícil como foi com o missionário e pastor Orlando Boy, como foi com o missionário e pastor Horácio, não foi com a chegada da Assembleia de Deus. Em seguida, como terceira igreja, é a Igreja Cristã Evangélica de Sobral, que já chega no início dos anos 70. Depois vem a Igreja Presbiteriana, que já chega no final da década de 70, em Sobral. E eu quero registrar aqui 3 fatos que já dá um outro tom, já dá uma outra visão, já dá outro perfil do trabalho missionário dos protestantes em Sobral. Porque o meu trabalho termina em 1972. O trabalho termina ali. Mas depois de 1972, acontece 2 fatos que eu considero importantes para a história do protestantismo em Sobral. Mas no ano de 1972, que é no ano que termina a minha pesquisa, eu quero registrar também um fato importante. A gente já sabe que nos anos 60 e 70, o trabalho dos missionários protestantes
já está espalhado na cidade de Sobral. A perseguição já tinha diminuído e muito. Já podia fazer tranquilamente cultos campais sem ser apedrejado. Já tinha templos protestantes construídos e outros sendo construídos e outros para construir. Mas em 1972 acontece um fato que para mim é como se fosse o fechamento de um fruto maior, de um trabalho de 40 anos de missões protestante ou evangélico. Depois se popularizou esse nome, né? Igreja evangélica, os evangélicos, que com o crescimento parece que a denominação do nome protestante ficou um pouco para escanteio e evangélico ficou mais vislumbrado. A mesma coisa, protestante e evangélico, a mesma coisa. O que pode mudar é algumas coisas teológicas, mas é a mesma coisa no sentido geral. Porque eu sou protestante e sou evangélico, né? Eu não posso ser evangélico católico. Eu tenho que ser evangélico protestante. Eu não posso ser evangélico ortodoxo, né, da igreja ortodoxa. Eu não posso ser evangélico copta, da igreja copta, né, lá do Egito. Eu tenho que ser evangélico protestante. Também não posso ser evangélico anglicano, da igreja anglicana, apesar de ser uma denominação protestante, né? Não posso ser evangélico luterano, da igreja luterana, mas eu posso dizer que sou sim, historicamente, né, evangélico protestante. Por isso que se tornou as duas coisas, ou protestante, ou evangélico protestante. E aí há de quem aumente mais nome, mais nomenclatura, e basta de tanto nome, já tem nome suficiente para a gente se definir, né? Mas sempre tem alguém querendo inventar um novo nome, uma nova nomenclatura. Mas voltando aqui, para eu terminar. Em 1972, nas minhas pesquisas históricas, e essa pesquisa aqui, quem me deu foi o pastor Francisco Leme Silva, quando ele estava vivo. Ele fez um documento e me deu, e eu tenho esse documento. Acontece um evento em Sobral que eu considero, desde 1932 até 1972, 40 anos da missão protestante em Sobral, né? Eu estou dizendo isso que eu estou focando nisso, tá bom? Acontece um evento que eu digo que é a cereja do bolo. É aquela coisa que diz assim, a gente chegou, foi difícil, mas agora a gente carimbou a nossa chegada e não tem ninguém que nos pare. Isso aconteceu em 1972, quando, neste ano, que se fazia 40 anos da missão protestante em Sobral, que talvez eles nem sabiam, porque nem tinha essa informação ainda. Eu lancei o meu livro em 2012, A História do Protestantismo em Sobral. Ninguém sabia que naquele ano, nem eu sabia, no ano do lançamento do meu livro, em 2012, naquele ano, se fazia 80 anos da missão protestante evangélica na cidade de Sobral. 80 anos. Pura coincidência? Não, tem gente que diz que é providência, né? Então, em 1972, no ano em que fazia 40 anos da missão protestante em Sobral, aconteceu, com certeza, durante esses 40 anos, o maior evento público de missões protestantes até então em Sobral. Eu vou lhe dizer por que eu acho que esse foi o maior evento público. Porque pelo perfil, pela característica que o pastor Francisco Leme Silva me relatou neste documento, com certeza não há nenhum registro de tamanha influência que esse evento teve na cidade. Apesar que em 1972, Sobral já tinha o quê? Já tinha centenas e centenas de protestantes, de evangélicos. Então, já começa a ser o maior pela quantidade de público convertido. Já se torna o maior porque não tem mais um pastor reunindo,
Não é apenas um missionário Orlando Boy sozinho com sua família, em uma época. Não é mais o Horácio, não é mais outro acolá, que talvez deve ter passado. Agora, é 7, é 8, é 9, é 10 líderes evangélicos, protestantes se reunindo. Só para você ter uma ideia, eles resolveram fazer uma cruzada em Sobral. O que é uma cruzada? Vamos entender o que é uma cruzada, para ninguém confundir com as cruzadas católicas. Uma cruzada é um esforço conjunto entre igrejas locais, tipo naquela época, né? Já tinha Batista, já tinha Assembleia de Deus, já tinha Cristã Evangélica, talvez já estava começando outra igreja, talvez já estava chegando mais outra. Então, cruzada é um esforço conjunto entre igrejas locais que mobiliza os evangélicos protestantes e também os que não são, onde atrai a atenção para uma série de reuniões evangelísticas fora do templo, tipo evento no ar, público, culto público. Com certeza aquela cruzada, pegaram um caminhão, colocaram uma caixinha de som, um microfone, alguém para tocar. Com certeza isso já deve ter na época, com certeza. Então, em 1972 acontece essa cruzada, que é um evento, né, evangelístico, que é realizado numa praça, e foi realizado na Praça Duque de Caxias, hoje é a Praça do Bosque. Você sabe quantos dias foram esse evento? Foram 15 noites de evento. Por isso que eu digo que esse evento foi o maior evento evangélico de missões protestantes até então. De 1932 a 1972. 15 dias. 15 dias de evento. 15 dias de pregação na praça. Com caminhão montado com caixa de som, um amplificador, microfone, instrumento que tinha na época. 15 noites de pregação, de oração, de louvor, de evangelização, de ajuntamento. Terminava uma noite e ia para outra, terminava a outra noite e ia para outra noite, no mesmo lugar. E trouxeram o missionário americano, né, Limer Homer, que ele foi traduzido, né, digamos assim, pelo doutor e pastor Ademir Siqueira, da Assembleia de Deus da época. Esse Ademir Siqueira, mais tarde, ele ia fundar, em 1982, a Igreja Betesda, na Aldeota, em Fortaleza. E foi um evento que marcou a obra missionária da cidade. Muitas pessoas lotaram a praça, segundo o pastor Francisco Leme Silva. Gente de toda a classe social vieram assistir um jovem talentoso de apenas 22 anos, que foi o pastor Ademir Siqueira, interpretar divinamente bem um preletor que já falava em inglês e que deixava o povo sobralense de queixo caído. Está vendo aí? Porque a fama do inglês em Sobral. Olha, o pastor Francisco Leme Silva disse o seguinte, palavras dele: foram 15 noites de curas divinas. Paralíticos andaram, cegos viram, surdos ouviram, mudos falaram. O poder de Deus foi manifesto tremendamente. Foram 15 noites de muita gente se convertendo. Esse é um fato que eu acho que foi importante. Por quê? Porque depois desse evento, a missão protestante, ou evangélica em Sobral, não era mais a mesma. O número de fiéis aumentaram. Os trabalhos já estavam em toda a cidade. Programações e atividades sendo realizadas em vários lugares. Final dos anos 70, né? Entrando para os anos 80, a gente já vê que o perfil das missões evangélicas protestantes em Sobral já é outro.
E aconteceu duas coisas que eu considero importantes. Está fora do nosso calendário? Tá. Mas eu quero apenas colocar como extra. Primeiro, em 1979, o missionário americano Robert Clark, que foi ele que fundou a igreja presbiteriana em Sobral, foi o pioneiro, ele abre uma livraria evangélica. Você sabe o que é isso? É que já tem público, já tem povo. Se antes com Boia, com Horácio, você não podia distribuir nada porque não tinha ninguém, e você dando de graça era barrado, agora não, agora tem uma livrariazinha. Pequenininha, simplesinha, singela, mas já está querendo dizer o quê? Olha a cidade, nós estamos aqui, nós temos os nossos discos, né? Naquela época era disco, nós temos os nossos LPs, nós temos os nossos livros, as nossas bíblias, os nossos folhetos, nós temos o nosso ponto de encontro, porque com certeza essa livraria foi um ponto de encontro. Qual era o evangélico protestante que não ia frequentar e parar ali e conversar e conhecer pessoas novas de outras denominações que ali iam se encontrar? Eu acho isso importante, isso quer nos dizer muito. E também, no mesmo ano, em 1979, pelo próprio missionário americano Robert Clark, ele veio da Carolina do Norte, pela primeira vez na cidade de Sobral, ele abre um programa evangélico de rádio, na rádio Tupinambá M. Olha só, você percebe que agora a missão, a apresentação, a chegada não é a mesma como foi no início, que foi com tanta dificuldade. Agora não tem tanta perseguição, agora tem coisas se abrindo, igrejas sendo construídas, pastores vindo com sua família morar, eventos de 15 noites de missão sendo produzido, livraria evangélica sendo inaugurada. E agora, programa de rádio. O nome do programa de rádio era Luz para o Caminho, pela rádio Tupinambá M. Olha a ironia das ironias. O Dom José Tupinambá, que no início vivo foi tão rigoroso, pegou tão pesado, agora, claro, nesse ano 1979, Dom José já havia falecido, a rádio ainda funciona, a rádio Tupinambá leva o nome dele, em homenagem a ele, foi dele na época que ele era vivo, do grupo dele ali, da igreja, né, por um tempo, mas na mesma rádio, onde eles tinham sido, no passado, humilhado, chacotado, caluniado pelo bispo, na rádio do bispo, agora abre-se um espaço, seja arrendado ou doado, não sei, talvez deve ter sido arrendado, para um programa evangélico. Agora já se podia ouvir em todos os rádios de Sobral, principalmente naquela época, onde a rádio Tupinambá tinha sim um poder grande. Hoje ela ainda tem, mas naquela época tinha mais. Agora, a mensagem de missão protestante se podia ser ouvida em todas as casas do sobralense que sintonizar a rádio Tupinambá. Agora, qualquer um poderia não apenas ir para uma livraria evangélica, comprar uma Bíblia protestante, uma revista, um livro, que antes nem doado podia, agora qualquer um podia comprar. Agora, qualquer sobralense podia.
abrir e colocar na frequência da rádio, ouvir. Inclusive, até a diocese, se lá se tivesse um rádiozinho, os padres e os seminaristas podiam sintonizar e ouvir o programa Luz para o Caminho, do reverendo Robert Clark, da Igreja Presbiteriana de Sobral. Depois daí, ninguém segurou mais. E aí eu termino minha aula, porque o meu foco foi a história do protestantismo em Sobral, seus desafios, suas consequências, seus conflitos e os 40 anos da missão protestante em Sobral, de 1932 a 1972, períodos de preparação e mudança. Muito obrigado, você que assistiu essas 3 aulas, espero ter lhe ajudado